Você é um vencedor. Você é um vencedor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Já podemos sentir a presença do Senhor, amém, irmãos, aqui neste lugar. Se sente, em nome de Jesus. A nossa lição de hoje, ela tem por título moral, amém? E a palavra moral, ela tem um significado que é honesto, amém? A gente às vezes tem um entendimento, né? Quando a gente fala de moral, às vezes a gente fala alguém é imoral, né? Ou alguém é uma pessoa de moral. A gente tem um entendimento às vezes errado da palavra. Quando você diz que uma pessoa ela é imoral, você está dizendo que essa pessoa é desonesta. Amém? E quando você diz que essa pessoa é uma pessoa de moral, você está falando que essa pessoa é uma pessoa honesta. A palavra moral, ela tem esse cunho, né? De nos fazer entender de sermos honestos. Primeiramente conosco mesmo, né? A primeira moral que nós temos que ter é conosco mesmo, é sermos honestos conosco mesmo. O princípio 4, ele vai dizer assim: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Por isso o padrinho, amém? A mim mesmo, repita, a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Mateus 5, verso 8 vai dizer: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Então precisamos fazer, né? Um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Amém? Nós vamos entrar nas lições que vão vir depois dessa, que são lições. Nós vamos ter a lição inventário, né? Nós vamos ter a lição inventário 1, inventário espiritual 1, inventário espiritual 2. Então nós vamos entrar agora numa área que agora você vai ter que começar a olhar para dentro de você. Amém? Porque a palavra de Deus, ela diz que aquele que confessa e deixa. Nós temos uma lição lá na frente, depois do inventário moral 1, inventário espiritual 1, inventário espiritual 2, que é a lição de confissão. Porque nós precisamos termos um relacionamento conosco mesmo, com Deus e com alguém da nossa confiança. Então tudo começa por nós, amém? Até o nosso relacionamento com Deus, ele depende de qual tipo de relacionamento eu tenho tido comigo mesmo. Porque se eu minto para mim, eu estou mentindo para Deus. Amém? Se eu minto para Deus, eu vou mentir para aquela pessoa que eu escolhi para ser o meu consolidador, o meu companheiro. E se nós queremos mudança, nós temos que ter uma vida de moral. O que é isso? Uma vida de honestidade. Amém? E a honestidade, ela começa, primeiro, nós precisamos, repita comigo assim: eu preciso maximizar o crescimento e minimizar a dor. Amém? A gente valoriza muito mais a dor do que o crescimento. Quando a gente for fazer o nosso inventário, você vai ter que
que buscar ser o mais honesto possível dentro do seu inventário. Porque a gente maximiza a dor. O que é isso? Eu só lembro das coisas ruins na hora de fazer o inventário da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. Eu só vou maximizando as coisas ruins. Só, querido, que em nome de Jesus, preste atenção. Será que só aconteceu coisas ruins na sua vida? Tem tanta coisa boa para você lembrar. Nós não podemos descartar as coisas ruins, porque depende disso também essa mudança, essa recuperação que Deus quer fazer em nós, amém? Mas nós não podemos descartar as coisas boas, porque essas coisas boas que aconteceram na nossa vida, elas servirão de alicerce, elas servirão de base para a gente tratar as coisas ruins, amém? Por isso, a vida da gente, ela tem que ser assim. Ela tem que, a gente, quando vai pesar, quando vai analisar, a gente não pode só ficar lembrando das coisas ruins da nossa vida. Desculpa, eu vou até usar aqui, a gente não é Rede Globo, né, irmão? Em nome de Jesus, né? A gente precisa maximizar aquilo que é bom, aquilo que traz crescimento, não aquilo que traz dor. Devemos usar o nosso passado como trampolim e não como sofá. Você pode repetir isso? Diga: eu preciso usar o meu passado como trampolim e não como sofá. O que é isso? É aquela pessoa que se escorou no seu passado e não sai de lá. Sabe, a vida para você se resume no que aconteceu e você acha que agora você não tem condições de avançar. O seu passado virou o seu sofá, quando na verdade o seu passado tem que ser um trampolim. Para que serve um trampolim? Para você dar um salto. Amém? Repita comigo. Eu não vou usar o meu passado como uma vaga de estacionamento, mas eu vou usar o meu passado como um semáforo aberto. Amém? Quando o semáforo abre, o que está te dizendo? Siga. Amém? Vai em frente. Deus é contigo. Tem uma pessoa do teu lado agora para te ajudar nessa caminhada. Amém? Mas a gente quer pegar o nosso passado e estacionar nele. E a gente faz isso, irmãos, até como nós aprendemos na lição negação, na lição que nós tínhamos atrás, até como um mecanismo de defesa. Porque pessoas que sofreram muito no seu passado, elas têm medo de avançar para o futuro. Não, já sofri tanto, não quero sofrer mais, então deixa eu ficar quietinho aqui. A gente acaba encontrando meio que uma área de escape, sabe? Uma área de segurança nossa, que a gente cria pra gente. E é melhor ficar ali. Só que não é isso que Deus quer. Amém? Ele quer que a gente avance. Não adianta você ficar aí escoradinho no seu passado, com medo do futuro. Amém? Você pega o seu presente que está aí, que é o que você tem que trabalhar ele para você avançar para coisas melhores, mas aí você fica no seu presente lembrando só daquilo que aconteceu lá atrás, que te trouxe dor, que te trouxe sofrimento, que te trouxe angústia, das decisões erradas que você tomou, né? Porque a gente toma mesmo decisões erradas, e aí a gente fica com medo de tomar decisões erradas. Mas eu quero te dizer uma coisa: ninguém acerta se não errar. Amém? É melhor errar tentando acertar do que permanecer no erro e não querer mais avançar na vida, gente. Aí a gente para num lugar para ficar, né? As pessoas que vai para a barraca, de passar o dia todo na barraca bebendo. Outros vão passar o dia todo sentado na praça jogando carteado. Outros vão... desculpa, não é que eu estou aposentado. Não, irmão, é porque na verdade perdeu as perspectivas de vida.
perdeu a perspectiva de futuro. Amém? Ah, não, já estou de idade. A palavra de Deus diz lá no livro de Joel que os nossos jovens terão sonhos. Não é isso? Os nossos jovens terão sonhos. Os nossos velhos, não, os jovens terão visão e os velhos sonharão. Amém? Então não tem esse negócio de idade, não tem nada disso não. Na verdade, isso tudo é uma válvula de escape. Você se escondeu ali, se escorou ali e está dizendo, eu não vou sair. Quer dizer, você não está sendo verdadeiro e honesto com você. Você não está tendo moral. Você mente para você quando você diz, não, eu estou aqui, estou satisfeito. Na verdade, você não está satisfeito, você está com medo de avançar. Então você tem que perder o medo de avançar. Amém? A palavra moral, ela assusta algumas pessoas. Ela vem, na verdade, a palavra moral simplesmente significa honesto ou honestidade. Neste passo você vai precisar listar, ou seja, fazer um inventário de todos os acontecimentos significativos, bom ou mal. Amém? Amém? Está na página 111 aí no início. Bom ou mal da sua vida, você precisa ser o mais honesto possível para que Deus possa mostrar a você a sua participação em cada acontecimento e como isto afetou você e os outros. Amém? Então essa honestidade, precisamos ser honestos, por quê? Porque nesse nosso inventário que vamos fazer daqui para frente, nas próximas lições, você vai ter que listar as coisas boas e as coisas ruins. Por quê? Para que nisso Deus, Ele venha mostrar a você a sua participação em cada acontecimento. Porque uma das coisas que não nos deixa avançar é a falta de assumir responsabilidade. Amém? Ninguém, olha só, deixa eu explicar uma coisa. Por mais dor que nos causa, por mais sofrimento que nos causa, nós precisamos assumir a nossa culpa no erro que cometemos, nas decisões que tomamos. Deu errado? Deu errado. A gente tem uma mania, né, uma negação de ficar transferindo para os outros as nossas culpas, aquilo que não deu certo. Não deu certo. Depois que eu casei, minha vida, quer dizer, a culpa é do marido. Entendeu? Depois que eu tive filho, não pude mais fazer faculdade. Depois que eu tive filho, a minha vida parou. Então, a culpa é do filho. Olha só como é que a gente vai fazendo, transferindo. Na verdade, você parou porque você parou. Porque você vai pegar outras pessoas que têm filho e continuaram, fizeram faculdade. Você vai pegar outras pessoas que casaram e o marido não foi empecilho para o crescimento da pessoa, e vice-versa, né? A esposa não foi empecilho para o crescimento do marido. Mas a gente tem isso na gente. Ou então é o vizinho. Quando é na igreja, é o pastor. Não aconteceu na minha vida, é o pastor, é o irmão. Saí da igreja, foi o fulano, foi o beltrano. Então essa transferência de responsabilidade, isso é desonestidade. Porque a gente não quer assumir. É difícil dizer, eu sou o culpado. É difícil dizer, eu é que sou o vacilão da história. Eu é que preciso mudar. Amém? A gente está sempre querendo mudar pessoas. Já prestou atenção nisso? Né? Essa semana, esse final de semana, eu estava lendo o livro de Josué, capítulo 24, 23, 24, né? E me chamou muita atenção quando Josué diz assim, olha, vocês, eu não sei, querem servir a outros deuses? Problema de vocês. Querem andar diante dos deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos tantos zeus que tinham ali, né?
é com vocês mesmo. Agora eu e a minha casa, vamos servir o Senhor. Você está entendendo? E às vezes a gente quer, sabe, cuidar dos outros, cuidar das coisas dos outros, olhar a vida dos outros, botar a responsabilidade sobre os outros. Ele não vai falar assim: olha, cada um faz o que quiser aí, pô. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Amém? Isso é honestidade. Ele foi honesto. Ele falou assim: ó, cada um tem que ser honesto consigo mesmo. Vocês querem servir a outras pessoas? Querem servir a outros deuses? Vamos trazer aqui para o nosso Celebrando a Recuperação. Quer continuar na negação? Quer continuar na bagunça? Quer continuar na prostituição? Quer continuar na bebedeira? Quer continuar nesse casamento falido? A responsabilidade é sua. Eu não quero. É o que ele estava dizendo: eu não quero. Então eu vou mudar. Ele fala: olha a responsabilidade. Eu e a minha casa. Por quê? Porque as pessoas ao nosso redor, elas vão sofrer mudanças de acordo com a nossa mudança. Ele está dizendo assim: eu vou ser o influenciador da minha casa. Os outros eu não sei. Responsabilidade, honestidade, moral. E é isso que a gente tem que sair daqui nesta manhã, tendo essa certeza. Eu vou ser o influenciador da minha vida primeiro. Eu vou ser uma pessoa boa para mim. Eu vou ser uma pessoa que vou buscar a minha recuperação. Eu vou ser uma pessoa que eu vou ter o meu posicionamento com Deus, com as pessoas que estão do meu lado. Eu vou viver uma vida de honestidade. Eu vou viver uma vida de moral. Eu vou viver uma vida abençoada, para que eu possa trazer isso para meus filhos, posso trazer isso para quem está ao meu redor. E os outros? Cada um cuida de si. Amém? Nós aprendemos na lição, em algumas lições passadas, que um cego não pode guiar outro cego. Amém? Os dois vão cair no buraco, os dois vão cair no abismo. Aqui há um acróstico da palavra moral, e nós vamos trabalhar isso agora. A primeira coisa da palavra moral, o primeiro acróstico é a letra M. Eu queria que você, que não tem o livro, abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 33. Amém? Nós vamos ler, aliás, do 31 ao 33. Porque a letra M está falando de nós marcar um momento a sós. Amém? Diga: eu preciso ter o meu momento a sós. Amém? Aqui está assim: marcar uma hora. Mas se fosse eu ia botar assim: momento a sós. Amém? Porque às vezes a gente quer ouvir Deus, mas nunca tira um momento a sós com Deus. A gente quer ouvir Deus através do pastor. A gente quer ouvir Deus através da irmãzinha, do fulano. A gente quer ouvir, mas a gente nunca para ouvir Deus. Você e Ele. A palavra de Deus é tão linda, é tão perfeito, que diz assim, ó: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está no secreto, e o teu pai que está no secreto vai falar contigo. Amém? Mas a gente quer ouvir Deus, sabe, por tantos meios, por tantas fontes, e a gente não ouve Deus pela fonte verdadeira, que é o próprio Deus. Amém? Aí aqui, quem pode ficar de pé e ler para mim Jó, do 31 ao 33. Leia para mim, por favor. Jó, do 31 ao 33. É Jó 33, do 31 ao 33.
Amém? Então olha, aqui é o próprio Deus falando com Jó, né? Aí no versículo 33 vai dizer, ó, fique calado, escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Amém? Então ali, até ali só Jó falava, só ele falava. A gente tem que ter o nosso tempo de falar, mas a gente tem que ter o nosso tempo de ouvir. Aí a gente vai ver aqui, ó, Deus falando com Jó, por quê? Porque nós precisamos fazer como Jó fez, tirar um tempo entre você e Deus. Quanto tempo você não faz isso? Você não tira um tempo entre você e Deus? Quanto tempo que você não marca uma reunião com você e com Deus? Quanto tempo você não dedica um dia ou um final de semana para passar um tempo sozinho com Deus? Amém? Nós precisamos fazer isso. Então esse marcar uma hora está falando disso. Reserve um momento especial para começar agora o seu inventário. Marque uma reunião consigo mesmo e com Deus. Dedique um dia ou um final de semana para passar um tempo sozinho com o Senhor. Limpe sua mente das lutas presentes da vida cotidiana. Amém? A gente anda muito, pensa muito em tudo, menos em Deus. E quando a gente pensa em Deus, é para Ele resolver os nossos pepinos. Não é para ter aquele momento a sós. É igual aquele filho que só vai até o pai para pedir um dinheirinho, pedir um din-din, né? Quando está na luta, você não fica triste quando isso acontece? Seja sincero. Seu filho só chegar perto de você para te pedir alguma coisa. Agora a gente não fica legal quando o filho chega lá, senta do lado assim, né? Do nada te faz um carinho. Você não fica feliz pra caramba? Sem você esperar? Deus é assim, irmão. Será que Deus está contente ou Deus está triste com a gente? Porque a gente só vem para a igreja para pedir, ou só dobra o joelho para pedir, ou só faz tudo para pedir. E na verdade a gente não está nem pensando em Deus, está pensando na gente. Está pensando nos nossos problemas, nas nossas lutas. Quando Deus está falando, ei, peraí, é só para isso que eu sirvo? Né? Aí Deus vai falar, ó, Jó, fica calado. Escuta um pouquinho, porque eu vou te ensinar a ser sábio. Amém? O que a gente precisa para a gente sair dos nossos enroscos, dos nossos embaraços da vida, das dificuldades que nós nos metemos, é de sabedoria, gente. Amém? E quem melhor para nos dar sabedoria do que o próprio sábio que é Deus? Amém? Então a gente precisa fazer isso. A outra aqui vai falar assim, ó. Precisamos enxergar, encarar a nossa vida a fim de enxergar a verdade. É que eu não estou lendo tudo, tá? Você vai tentando se achar aí, amém? Depois de enxergarmos a verdade, o próximo passo é exprimi-la. Em Jó 7:11, observamos que Jó estava preparado para expressar seus sentimentos. Ele vai dizer, por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. No capítulo, a gente vai ver Jó se expressando. Jó vai ficar se expressando, irmão. Se você pegar o livro de Jó, do capítulo 7 em diante, é Jó desabafando. É Jó falando, ele desabafa com os amigos, ele desabafa com N pessoas, desabafa com ele mesmo, pede a morte, e ele vai aí chega uma hora que Deus fala, ei Jó, fica calado, já falou muito, agora tu vai me ouvir.
Porque tem hora que a gente tem que se calar para ouvir Deus. Amém? Porque há um momento de você desabafar. E o livro de Jó, ele mostra isso. Jó desabafou. Quando ele desabafou, aí Deus vai vir. Mas em seu desabafo, você vai perceber que Jó, ele vai dizer assim: eu não tenho força para ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que possa me ajudar. Ele vai entrar naquele princípio da impotência. Amém? Ele reconheceu a sua impotência. E é isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente fala: gente, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém. Isso não é ruim, porque é nesse momento que Deus, ele vai se manifestar. Ele vai dizer: não, peraí, você tem sim, só que você não está buscando. E quando Jó se volta para ouvir Deus, aí Deus vai começar a falar para ele. Deus vai começar a mostrar para ele: olha, eu vou te mostrar que eu tenho poder, Jó. Olha só, aonde você estava quando eu criei o céu, quando eu criei as estrelas, quando eu fiz os luminares? Olha Deus mostrando o poder dele para Jó. É como se Deus, nas entrelinhas, e a gente precisa aprender a entender Deus, estava dizendo para Jó: se eu fiz isso tudo, eu não posso mudar a sua vida? Amém? Aí essa pergunta agora é para a gente. Se Deus fez isso tudo, você acha que o que você está vivendo, Ele não pode mudar? Ele pode mudar o seu casamento, Ele pode tirar esse vício, Ele pode tirar esse medo, Ele pode arrancar de você essa negação que você tem, essa culpa que você carrega. Ele pode fazer tudo isso. O que nós temos que fazer é sermos honestos conosco mesmo. Marcar uma horinha com Ele semanalmente e falar com Ele: Deus, esse tempo é eu e o Senhor, e aqui eu vou rasgar meu coração, aqui eu vou falar tudo que eu estou sentindo, tudo que eu não sou capaz de fazer, todos os meus medos, todos os meus traumas, todas as minhas culpas, tudo que me foi causado de ruim e de bom a minha vida inteira. Por que eu cheguei aqui nessa situação que eu estou agora? E eu sei que só o Senhor pode me ajudar. Amém? Aí entra no outro acróstico, que é a letra O, que é o que eu já comecei a falar aqui: é ousar abrir o coração. Amém? Ouse abrir o seu coração e sua mente para liberar os sentimentos de dor que o seu passado bloqueou ou o levou a negar. Tente acordar seus sentimentos. Pergunte a si mesmo: que coisas suscitam sentimentos de culpa em minha vida? Do que eu me ressinto? Quais são os meus medos? Será que estou preso em autopiedade, álibis ou pensamentos desonestos? São perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos. Primeira pergunta: que coisas suscitam sentimento e culpa em minha vida? Do que você se sente culpado? Isso se chama acusação. Amém? E essa acusação, geralmente ela dói. Porque você precisa suscitar. Já viu o que é a acusação que dói? É aquela que não é confessada. E ela dói sempre. É aquela dor repetitiva, aquela dor, toda vez que você lembra da sua ação, dói. Toda vez que você lembra do fato, dói. Por quê? Porque você não saiu dessa situação. Ela passou, mas você permanece nela.
Você está entendendo? Ficou no teu passado, mas você continua preso. É por isso que dói, porque a acusação dói. Tenha cuidado para não confundir acusação com condenação. Por isso que dói. Por quê? Entenda uma coisa. O que diz Romanos 8:1? Diz: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não há condenação, mas a acusação às vezes ela ainda existe. A Bíblia não diz que não há acusação, está dizendo que não há condenação. Então, se você já está em Cristo Jesus, quem vem desde o princípio, viu lá que a gente precisava entregar a vida para Jesus e tal, essas coisas. E todos que estão aqui já fizeram isso. Então não há condenação. Aí eu pergunto, se não há condenação, mas por tudo que você fez, mas também não há condenação por tudo que você sofreu. Amém? Por que se não há condenação, tu continua sentindo a dor da acusação? Você está entendendo? Já viu aquela pessoa que é acusada de forma que, quando a pessoa não cometeu o erro, injustamente? Já viu? Aí ela é acusada. Eu estava vendo na televisão ontem, o cara foi preso e tudo. O cara passou quase 8 meses preso. Injustamente. Aí ele estava lá, ele estava sofrendo a acusação. Quando aconteceu o momento do julgamento, ele foi absolvido. Amém? Aí ele saiu. Ele não estava mais sendo condenado. Mas a sua loja teve que fechar. Você está entendendo? Então, ele continuava sofrendo agora acusações interiores dentro de si pelas coisas que aconteceram. A acusação é isso, muitas das vezes. A gente fica lembrando dos prejuízos que tivemos e não nos perdoamos por isso. Quando o Senhor já não tem mais nenhuma condenação. Entenda uma coisa, a gente tem que trabalhar isso na nossa vida, porque o que passou, passou. Você não pode mudar o passado. Amém? Quem aqui pode mudar o passado? Ninguém tem poder de voltar lá. Sabe quando a gente fica assim, se eu pudesse voltar, eu não fazia isso que eu fiz. Eu não... Acabou, filhão, já fez, já era. Então, esquece. A palavra de Deus vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Amém? Repita, prossigo. Você tem que prosseguir. Porque muitas pessoas ficam envolvidas em relacionamentos abusivos, ficam envolvidas em álcool, no alcoolismo, em prostituição, às vezes até como a gente já falou aqui, pessoas que têm compulsão por sexo, essas coisas, porque não conseguiram se desvincular dos seus passados, do seu passado que marcou a sua vida. Uma vez que decidimos convidar Jesus para entrar em nosso coração, uma vez que confessamos os nossos erros e aceitamos o perdão perfeito de Cristo e nos voltamos dos nossos pecados, o propósito da culpa, e nos voltamos dos nossos pecados, o propósito da culpa. Fazer com que nos sintamos mal com o que fizemos no passado. Está determinado, mas
nós gostamos de nos apegar à culpa e martelar nossa cabeça até ela de uma forma repetidamente. A gente fica martelando aquilo, uma coisa que já não tem mais que ser martelada, uma coisa que já não tem que ser mais vivida. Você já viveu isso, não tem que ficar vivendo isso mais na sua vida. Amém? Isso é condenação, mas ela não vem de Deus, e sim de nós. Amém? Não é nem o diabo, irmão, somos nós mesmos, porque o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Então somos nós que ficamos nos culpando, sabe? Ah, se eu não tivesse me casado com fulano. Ah, se eu não tivesse me envolvido com Beltrano. Ah, se eu não tivesse feito isso. Ah, se eu não tivesse... Aí a gente vai vivendo isso, sabe? Preso a essas coisas. E Deus está dizendo assim: poxa, eu tenho tanta coisa boa para você viver. Eu tenho tanta coisa bacana para realizar na tua vida. Se desprenda disso. Se relacione mais comigo, sabe? Confesse pela última vez essas coisas e diz: acabou, eu começo algo novo. Amém? A segunda pergunta: do que eu tenho me ressentido? Né? O que é o ressentimento? São resultados de feridas encobertas. Aquilo que eu não exprimo produtivamente me leva a agir destrutivamente. Amém? Aquilo que eu não exprimo ou expresso produtivamente me leva a agir destrutivamente. Então, você precisa sair desse ressentimento. Amém? Porque você fica carregando isso. É uma culpa que você tem que se livrar dela. E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um medo. Medo de tentar novamente. Já viu aquela pessoa que casou e não deu certo no casamento? Uma vez ou duas vezes. Aí ela fala assim: não quero mais, eu não vou tentar mais, eu não vou. Ela está se impedindo de ser feliz. Porque ao mesmo tempo que ela não quer ficar sozinha, ela não quer casar mais. Aí o que acontece nesse meio termo? Mas ela não deixa de se envolver com pessoas. Aí já viu aquela pessoa que se relaciona com um, se relaciona com outro, e vai vivendo assim. Quando a pessoa, às vezes até enquanto uma pessoa legal, sabe? Às vezes até enquanto uma pessoa bacana, que quer assumir um compromisso, mas quando a pessoa fala em casamento, ela... Quer dizer, por conta dos ressentimentos de um casamento fracassado, de um namoro fracassado, de um relacionamento fracassado, a pessoa não se permite ser feliz. Acha que todo mundo está na mesma bolacha, todo mundo está no mesmo pacote, todo mundo é igual. Isso eu estou falando de casamento. Tem pessoas, isso acontece profissionalmente, isso acontece eclesiasticamente. Sofreu decepção lá atrás com o primeiro pastor, aí não consegue mais se firmar em igreja nenhuma porque está todo mundo na mesma bolacha, todo mundo no mesmo pacote. Só que na verdade, quem é que está com ressentimento? É a pessoa. Ela não se livrou daquele ressentimento, ela não perdoou, sabe? E aí vai carregando isso para a sua vida toda. Isso gera o quê? Medo. Porque aquilo que a gente não vai exprimindo produtivamente nos leva a agir destrutivamente. Outra grande questão que você precisa se perguntar abertamente, como parte desse princípio, é: quais são os seus medos? Pessoalmente, tenho medo de fazer alguma coisa, tenho medo de ir ao dentista, mas mesmo que eu sofra, vou mudar aqui, mesmo que eu sofra
Eu tenho o exemplo, né, aqui, por exemplo, a pessoa, a pergunta que a revista, eu achei muito interessante, que ela fala assim, tenho medo de ir ao dentista, mas mesmo que eu sou, quem gosta de ir ao dentista? Ninguém gosta. A maioria das pessoas tem medo, né? Mas só que quando você vai, você enfrenta o seu medo, como é que você sai de lá? Que coisa boa, né? Depois que passa a dor, depois que passa aquele barulhinho enjoado, aquela coisa toda que você sofre, aí quando tu sai de lá, a boca tá leve, né? Você parece até que é outra pessoa, né? Tirou os tártaros, né? Faz um canal e tal, parece até que é outra pessoa. Você vai mastigar é diferente, você vai falar é diferente, o teu hálito é diferente. Então às vezes é necessário passar por alguns sofrimentos para poder encontrar esse estágio na nossa vida, sabe, de leveza, sabe, algo agradável. Temos que passar, tirar os tártaros da nossa vida, né? Fazer os canais. Às vezes tem que fazer uma troca. O que já está lá, já que não tem mais, tira, né? Coloca outro. Então é importante a gente enfrentar os nossos medos, porque a gente enfrenta ele e você vai. E eu acho interessante essa analogia aqui do dentista, porque, por certo, pelo menos uma vez por ano você tem que enfrentar ele. Sim ou não? Pelo certo é isso. Tem uns que falam que é de 6 em 6 meses, né? Mas ninguém tem condições financeiras geralmente para isso, a não ser quem tem um plano. Mas pelo certo você tem que enfrentar isso. E você repara que você vai, quando você volta no outro ano, por mais que você escove o dente, por mais que você limpe, sempre tem um tártaro para tirar. A nossa vida é assim, gente. Por mais que a gente está ali se limpando, por mais que a gente está aqui, sabe, buscando. É por isso que no Celebrando a Recuperação vai dizer que a gente tem que fazer o quê? Um dia de cada vez. A limpeza é constante. A recuperação é diária. É todo dia. Amém? Porque está sempre uma besteirinha que tenta grudar na gente. Tem sempre um pensamento que tenta voltar. Tem sempre um medo que tenta renascer. E a gente precisa estar sempre buscando essa recuperação na nossa vida. Isso vai ser até Jesus voltar, irmãos. O que a gente não pode deixar é acumular. Uma vez eu fiquei um tempão sem ir no dentista. Quando eu fui lá, a doutora falou assim: rapaz, o negócio tá feio aqui. Vai ter que, vou começar, mas não vai dar para fazer tudo hoje. Você vai ter que marcar outro dia para você voltar, porque eu fiquei muito tempo sem ir. Agora, se eu tivesse cumprido periodicamente, tranquilo, vai chegar lá rapidinho. Então é muito mais fácil quando a gente entende isso, que a gente confessa a nós mesmos as nossas coisas, confessa a Deus, e encontra uma pessoa para estar do nosso lado e vai caminhando com essa pessoa, vai caminhando com Deus, vai caminhando com a igreja, vai buscando essa recuperação diariamente, sem ansiedade. Cara, é tão simples. Quando acontece alguma coisa, você já procura ajuda. É muito mais limpo, né? Fácil. A gente que é pastor, a gente percebe que às vezes na vida de um casal, na vida de uma pessoa, o negócio está ali. A gente já está observando, mas não é a gente que tem que entrar. A gente não pode chegar lá. Eu não me meto na vida de ninguém, irmão. O pastor não tem que ficar se metendo, nem o pastor, nem ninguém. Mas eu fico orando, Senhor, que essa pessoa procure logo ajuda. Aí sabe quando a pessoa chega na gente? Ela já chega assim: pastor, eu estou me separando. O tártaro já tomou conta de tudo, entendeu? Aí dá mais trabalho. Alguns a gente consegue recuperar, outros não. Aí você já não dá para recuperar o casamento, mas dá para recuperar a pessoa. Amém ou não amém? É isso que a gente tem que entender. Às vezes o casamento não dá mais para recuperar,
Mas a pessoa que quer recuperação tem como recuperar ela para que ela possa viver uma nova vida, para que ela possa viver uma nova experiência, mais curada, né? Recuperada. Aqui vai dizer assim: quando ele termina o serviço, a gente se sente muito melhor. O medo impede de exprimir nossos sentimentos com honestidade e de criarmos um inventário moral e autêntico. Em Josué 1, no verso de número 9, olha o que Deus vai dizer: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Então não tenha medo, ser forte, ser corajoso, amém? Porque Deus garante que vai estar com a gente. Quer garantia melhor do que essa? A quarta pergunta: será que estou preso em autopiedade, usando de álibis ou pensamentos desonestos? Lembre-se, a verdade não muda, mas seus sentimentos sim. Essas perguntas são apenas o começo do seu inventário. Mas não desanime, a próxima letra oferece um lembrete que você não tem que enfrentar esta tarefa sozinho, que fala da letra R, que é o repousar em Deus. Repouse sua dependência em Jesus, seu poder superior, a fim de obter coragem e força para colocar esse princípio em prática. Olha o que diz no livro de Salmos, de número 31, verso 23 e verso 24. Amém, ó Senhor. Todos os que lhe são fiéis, amem o Senhor, todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos ele castiga como merece. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus. Então nós precisamos repousar em Deus. Precisamos confiar em Deus. O Salmo de número 37, ele vai falar justamente isso. Deleita-te no Senhor, espera nele, confia no Senhor e ele concederá o desejo do seu coração. Amém? Então nós precisamos fazer isso. Quando nós verdadeiramente nos repousamos em Deus, quando aqui tem uma frase muito legal: quando o medo faz tremer o joelho, ajoelhar-se pode ajudar bastante. Está dizendo que quando você sentir medo, dobra o teu joelho e vai colocar esse medo diante de Deus. Não adianta querer enfrentar ele sozinho. Quando sentir medo, dobrou o teu joelho, enfrentou você mesmo, ele dobrou o teu joelho, entendeu que depois disso vai fazer um contato com a pessoa que você agora vai estar buscando ajuda. Liga para ela: poxa, tô com medo. Não enfrente isso sozinho mais. Tô com medo de cair de novo, tô com medo de pecar de novo, tô com medo de fazer a coisa errada de novo. Peça ajuda. O que diz a palavra de Deus no livro de Isaías? Um ao outro se ajudou, e ao seu companheiro diz: esforça-te. Amém? Então nós precisamos começar a agir dessa forma, repousar em Deus. Você, aqui diz assim, Isaías 40, 29. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Ou seja, você pode fazer isso com a ajuda de Deus. Vencer os seus medos, vencer os seus traumas,
vencer as suas dependências. Você pode fazer isso com a ajuda de Deus, porque Ele dá força ao que está fraco. Antes de ir adiante, lembre-se que os princípios e os passos estão organizados em determinadas ordens. Em determinadas ordens. Por uma boa razão, você precisa completar o princípio 3, entregar a sua vida e a sua vontade a Deus, antes de obter o êxito do princípio 4. Sem a entrega, isso aqui sou eu que escrevi, sem a entrega da sua vida e das suas vontades a Deus, jamais repousaremos nele. Amém? Quando a gente falou, teve a lição da entrega, não adianta a gente chegar aqui e entregar só a nossa vida. Amém? Porque muita gente faz isso. Nós temos que entregar a nossa vida e a nossa vontade. E desfrutar da vontade dele. Porque o que a Bíblia diz não é que a nossa vontade é boa. Não é que a nossa vontade é perfeita. Não é que a nossa vontade é agradável. A Bíblia diz que, Paulo vai dizer, Romanos 12:2, né? Que nós temos que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A gente sofre porque a gente quer fazer a nossa vontade. Só que a nossa vontade nunca é. Deus vai falar assim, ó, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Meus pensamentos são mais altos do que os seus, e os meus caminhos são maiores do que os seus. Então a gente tem que confiar plenamente em Deus. Essa entrega, ela tem que ser feita. Se não foi feita verdadeiramente ainda, tem que ser feita hoje, gente. É a entrega da vida, é a entrega da vontade, é a entrega do teu eu. Já viu o que Paulo nos ensina? Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Amém? A gente está precisando disso. As pessoas hoje estão precisando disso. Porque as pessoas querem ser recuperadas. Todo mundo quer ser recuperado, irmão. A pessoa que você, se você for em qualquer lugar, se você subir agora aqui, ó, a comunidade, e chegar lá no camarada que está lá usando o entorpecente lá, se você perguntar para ele se ele quer continuar vivendo aquela vida, ele vai dizer para você, eu não quero. Todo mundo quer recuperação. Só que tem que buscar isso. A gente não pode ficar só no campo da imaginação. Lembra da lição sanidade? Né? O que a gente diz? Que nós somos insanos. Por quê? Porque nós queremos alcançar coisas novas, coisas boas, com atitudes antigas, com atitudes velhas. Eu quero coisas novas, com as mesmas atitudes que eu tinha. As mesmas atitudes te trouxeram ao que você está vivendo hoje. Você vai continuar repetindo essas atitudes? Você vai continuar vivendo o que você está vivendo hoje. Então você tem que ter o quê? Atitudes novas, para que você possa viver coisas novas. Isso é sanidade. O insano é aquele, eu vou melhorar a minha vida, mas o comportamento e as atitudes são os mesmos, não vai melhorar nada, né? É o cara que compra um terreno e diz, eu vou construir uma mansão nesse terreno, mas ele não compra o tijolo, ele não compra o cimento, ele não contrata o pedreiro. Ele é um insano. O terreno vai criar mato, vai ficar lá, acabou. Você está entendendo? Então a gente tem que começar. A pessoa que tem sanidade,
ela vai ter atitudes novas que vão produzir coisas novas na sua vida. Amém? Lembre-se, coragem não significa ausência de medo, mas a superação do medo. Quando Deus fala para Josué, ser forte, ser corajoso, amém? Não tenha medo, não temas. Existe uma diferença, preste atenção. Todo mundo sente medo, sim ou não? Sim ou não? Todo mundo sente medo. Irmão, se sair um pipoco aqui agora, eu já me escondo, viu? Pra cá, né? Isso é o que? Isso é o medo. É um sentimento de medo. Amém? Mas agora, por exemplo, sai um negócio, acontece um negócio aí fora, eu me jogo aqui no chão, o negócio já acalmou e eu fico assim, não, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Isso não é um sentimento, isso já é um medo que te dominou. Então, sentir medo é uma coisa, ter medo é outra coisa. O que nos paralisa não é o sentir medo. Muito pelo contrário, sentir medo é proteção. Eu vou me esquivar de coisas que, né, vão me fazer mal. Agora, ter medo me impede de avançar. Ter medo me impede de ir adiante. Às vezes você está para tomar uma decisão na sua vida e você tem medo. Aí você fica naquilo a vida toda. Porque o medo te paralisa ali. Agora, quem sente medo, ele vai com cuidado. Amém? Tá dando para entender? Eu sinto medo, irmão, então eu vou com cuidado. Né? Em todas as áreas da nossa vida, né? A gente, não temos aqui o nosso irmão Alex, ele além de trabalho, o trabalho dele, ele tem algumas coisas que ele trabalha que tem que ir com cuidado, né, Alex? Porque se fizer de qualquer maneira, isso é um medo que é benéfico. Você não deixa de fazer, mas isso te dá uma prudência, isso te dá uma cautela em tomar algumas decisões. Esse tipo de medo, que é um medo bom, que Deus colocou em nós como algo, sabe? Agora, quando o medo me domina, aí já não é um medo bom, é um medo que te paralisa. É onde eu falei aqui, eu tenho medo de me casar de novo, eu tenho medo de ter filho, eu tenho medo de avançar nessa profissão que... Medo, isso vai te paralisando, você não avança, a sua vida fica travada. Aí quando você vai perceber, o tempo passou e você se torna uma pessoa infeliz, improdutiva, não realizada. Olha quantas coisas boas nós estamos aprendendo hoje aqui. Por quê? Porque a gente mente para a gente mesmo. É a questão da falta da moral, da honestidade conosco mesmo. A letra A, ela vai dizer analisar o passado. Analise o seu passado honestamente, para fazer um inventário completo, sem medo. Você precisa abandonar a negação. E é isso que a palavra moral significa, honestidade. Este passo exige que você olhe através da negação do passado, a fim de alcançar a verdade. Amém? Porque quando eu me esquivo da culpa, quando eu me esquivo das coisas, eu estou me escondendo na negação. Amém? Eu não vou repetir aqui o que é negação, que nós já falamos disso lá no início. Depois eu vou pedir até a irmã Gisele que possa sentar com ela lá, tá, irmã Gisele? Mora perto, né? Para poder ela ler o livro, seria legal, quem não tem, para você entender um pouco do que eu estou falando aqui, porque você precisa voltar. Depois a gente vai repetir isso em grupos separados, entendeu? Mas a gente precisa avançar na lição, né?
Porque se a pessoa, toda vez que chegar uma pessoa nova, a gente tem que voltar lá no início, a gente nunca... Vou ficar aqui o ano todo, a vida toda, até Jesus voltar. Amém? E a gente precisa caminhar para que você se recupere, para que você, através dessas lições, possam recuperar outros também. Então aqui vai dizer, analisar o passado a fim de escrevermos um inventário completo sem medo. Precisamos abandonar nossa negação e por isso deixar o passado para trás enquanto não o encararmos. Você deve enxergar através da negação do passado, a fim de alcançar a verdade do presente. O que é isso? Por que a sua vida hoje está assim? Amém? Entenda. O que a Bíblia diz? Aquilo que o homem plantar, isso a gente planta no presente para colher. Então o que eu estou colhendo hoje foi o que eu plantei no... Amém? Está dando para entender? Então quem planta? Somos nós. Amém ou não amém? Independente de qualquer coisa, irmão. Quando nós entendemos isso, a gente vai entender. Por exemplo, se alguém me fez o mal, a gente não pode ficar dizendo que a culpa agora é dessa pessoa que te fez o mal. Porque se alguém me fez o mal, foi porque eu abri as portas para essa pessoa entrar na minha vida. Amém ou não amém? Amém? Eu emprestei um dinheiro para uma pessoa, ela não me pagou. A culpa é de quem? É de quem não me pagou? Não, a culpa é minha que emprestou. É sério, irmão. Porque a Bíblia diz que quem pega emprestado se torna escravo de quem emprestou. E quem empresta se coloca como fiador. Amém? O risco existe, sim ou não? Quem aqui empresta um dinheiro e fala, não tem risco de não receber? Não existe isso, irmão. Então, se eu emprestei e não recebi, eu estou passando esse aperto na minha vida. Meu nome está no SPC por causa do fulano. Não, teu nome está no SPC por culpa sua. A dívida era sua, a dívida não é de quem você emprestou. Quem emprestou tinha uma dívida com você, mas com o banco a dívida era sua. Amém? Então vai lá e paga, esquece a pessoa. Perdoa ela. Amém? Perdoa, não adianta também ficar. Nunca mais eu vou fazer, nunca. Olha a negação, olha como é que são as coisas, está entendendo? A vida, agora eu vou esperar passar 5 anos para pagar. Quando caducar, só que caduca para o SPC, para o Serasa, para a agência, lá para o banco, continua o teu nome lá, você nunca mais vai conseguir nada lá. Você está entendendo? Então não existe terceirização de culpa. Pare de terceirizar a culpa. Assuma. Porque se eu boto a culpa no pastor Cleito por alguma coisa, eu estou dizendo que quem tem que resolver? Pode responder, gente. Não fica com medo do pastor Cleito, não. Se eu jogo a culpa em cima dele, eu estou dizendo que quem tem que resolver? Ele. Agora, se eu assumo, quem tem que resolver? Quem é mais fácil? Eu continuar terceirizando e a pessoa não resolve, ou eu assumir lá e resolver? Então assuma. Vai lá você e resolve. Deixa o pastor Cleito com a culpa dele lá. Deixa o fulano que você emprestou com a culpa. Perdoa ele, libera a vida dele. Claro, não vai emprestar de novo, né, irmão? Para ele não. Para ele não. Mas você pode emprestar para uma outra pessoa que às vezes é uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou falando nessa área, mas são N áreas da nossa vida. Sabe, às vezes é um parente. Por causa de um parente que errou contigo, você passa a ignorar todos os outros parentes. Por causa de um filho que errou contigo, você passa a tratar todos os outros filhos mal. Por causa do marido que falhou contigo, sabe? E aí o casamento, você acha agora que todos os homens são iguais ou que todas as mulheres são iguais. Isso são sentimentos, sabe, que a gente precisa
se ver livre. Amém? Na hora de fazer o seu inventário, tenha esse equilíbrio. Busque coisas boas e busque as coisas ruins. O que diz Lamentações 30, 40, que nós lemos lá no início? Examinemos seriamente o que temos. Então, examinar seriamente o que tem feito. Você não só fez coisa ruim, você não só fez burrada, você fez muita coisa boa na vida. Então, bota ali, analisa as duas coisas e procure melhorar o que você fez de bom e ter atitudes diferentes para não repetir as coisas que você fez de ruim, as decisões, entendeu? Situações diferentes. Amém? Aqui diz assim, ó. Conheço pessoas que negligenciam o equilíbrio do seu inventário. Quer dizer, o que é negligenciar? É aquilo que eu falei no início aqui. São pessoas que só lembram das catástrofes, só lembram das coisas ruins que aconteceu. Tá entendendo? Aí faz um inventário desequilibrado. Não, tem coisas boas na sua vida, com certeza tem. E ficam presas às suas presas às suas recuperações, ou pior ainda, julgaram que o programa era muito difícil e muito doloroso e pararam a sua jornada da recuperação completamente. Porque quando eu só faço uma análise de coisas ruins, eu prejudico a minha recuperação e acho que aquilo que está sendo ministrado não está tendo efeito na minha vida. Mas na verdade é porque você não teve um equilíbrio na hora do seu inventário. A Bíblia vai dizer assim, ó, que a palavra de Deus diz que Deus, Ele quer trazer à nossa memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. Então você não vai pegar só aquilo que não te trouxe esperança. Você vai pegar as coisas que aconteceram de bom. Você está aqui, você está vivo, amém? Desse relacionamento frustrado aí, de repente nasceu um filho abençoado que você tem, sabe, que te dá alegria. Então a gente tem que, sabe, pegar das coisas, fazer um balanço legal das coisas, tá entendendo? Poxa, as experiências que eu trouxe, sabe, que podem me fazer crescer. Nós temos que fazer um balanço. Eu não vou repetir isso, não vou repetir isso, não vou repetir isso, mas isso aqui foram coisas que são, como é que eu vou dizer? São frutos, às vezes, que ficaram, até mesmo dos erros que a gente comete, irmão, às vezes ficam frutos bons. É que às vezes os erros sufocam a nossa visão e a gente não consegue enxergar. Experiências boas que foi, sabe, produzida em nós, nos tornou uma pessoa mais esperta, mais cautelosa. Então a gente precisa, o que a gente não pode é deixar que a nossa vida fique girando em torno das coisas ruins. Amém? Encerramento aqui. Na mesa de informação que você vai encontrar algumas planilhas em branco, né? Isso aí na próxima lição você vai encontrar, né? Você vai receber uma folha que é uma planilha, tá? Que é lá no princípio 4. Em algumas semanas falaremos mais sobre como trabalhar com este passo importante. Comece já a estudá-lo. Amém? Para a gente finalizar, você vai ter que começar. Quem tem o livrinho aí, por favor? Só para a gente poder orientar. Semana que vem eu vou trazer isso. Mas aqui no livrinho tem algumas perguntas. Por exemplo, aqui: para onde você irá para ter um tempo em silêncio e começar a fazer seu inventário? Escolhe um local. Amém? Escolhe um local. Se vai ser um final de semana, se vai ser um dia,
Se vai ser algumas horas, não importa. Escolhe um local. Qual é a data que você marcou para começar? Você tem que marcar um dia. Você tem que ter uma hora. Um dia certo. A toda quarta-feira eu vou tirar o meu tempo com Deus. Então, todo primeiro final de semana eu vou para o sítio, vou para o meio do mato aí, vou ficar lá com Deus. Amém? Você tem que ter o teu tempo com Deus. Quais são os medos ao iniciar seu inventário? Você vai ter que escrever. O que você pode fazer para ajudar a despertar os seus sentimentos? Amém? Descreva sua experiência de entrega a Jesus. A sua experiência, como você se entregou para Jesus? Lembra disso? Qual foi o dia que você entregou a sua vida para Jesus? Qual foi o dia que você deu esse primeiro passo para Cristo? Descreva como aconteceu. Como você tenta entregar sua vontade aos cuidados de Deus diariamente? Tenta fazer. Como é que eu tento fazer isso? Liste as coisas que você já fez para bloquear a dor do seu passado. A bebida, o uso das drogas, o isolamento, não para se encontrar com Deus, mas se trancar num quarto escuro, quais as ações, às vezes, tem pessoas que se tornam agressivas com as outras para se proteger. O que você tem feito para sair da negação? Como você pode continuar encontrando novas formas de sair da negação do seu passado? Por que é importante fazer um inventário por escrito? O que você acha? Por que você deve fazer um inventário por escrito? Quais são algumas das coisas boas que você fez no passado ou que aconteceram no seu passado? Quais são algumas coisas negativas que você fez, ou erradas, que você fez, ou que aconteceram no seu passado? Você tem um padrinho ou parceiro para prestação de conta, para ajudá-lo a manter o seu inventário em equilíbrio? Então são 13 perguntas. Seria legal se você já pudesse trazer isso respondido semana que vem. Tem esse livrinho, pastor Cleito? Ficou em casa, né? O que eu posso fazer aqui? Tira uma foto, bota no grupo, amém? E você vai fazer essa resposta. E daqui vai começar o seu inventário. Porque a próxima lição é justamente a lição, inventário. No livro pequeno, é a página do que? Do inventário? Das perguntas? No livro pequeno, página 61, 62 e 63. São 13 perguntas. Amém? Aí você vai responder do teu jeito. Fica tranquilo. Aquilo que você não conseguir responder sozinho, você pode pedir o seu parceiro aí para te ajudar. Se você não conseguir, o parceiro também não conseguir, a gente responde aqui depois, tá bom? A gente te ajuda aqui depois. Mas seria bom você já começar a montar esse seu inventário. Essas perguntas seria bom ser respondida. Aí depois nós vamos para o inventário. O inventário é isso aqui, Tá vendo aqui? Eu vou trazer a folha semana que vem para entregar a vocês. Vocês não vão fazer esse inventário correndo, desesperado, não. Vai ser aula após aula, tá? Vocês vão ir fazendo o inventário de vocês. Faz a lápis. Se precisar apagar e consertar, você conserta. Amém? Então é muito importante agora a gente não parar de vir. Porque, gente, isso aqui vai trazer uma transformação, uma mudança, uma recuperação na vida de cada um de nós. Amém? A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho certeza que no final de todas essas 25 lições aqui, alguns vão ter que voltar, na lição 1, para a gente poder dar continuidade. Porque isso aqui não para mais, isso aqui vai ser rotativo. Amém?
Vai ter pessoas que estão aqui que vão começar a ministrar em grupos. O que Deus vai fazer vai ser coisa grande na vida de vocês e na vida de outras pessoas através de vocês. Amém? Mas vocês já podem estar convidando as pessoas para vir. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e ore comigo assim. Querido Deus, Tu conheces o nosso passado, todas as coisas boas e más que fizemos. Pedimos que nos conceda força e coragem para listá-las, para que possamos ficar limpos, enfrentando nossa realidade e a verdade. Por favor, dar-nos coragem para estender as mãos às pessoas que o Senhor colocou ao longo do nosso caminho de recuperação. Obrigado por providenciar estas pessoas para que nos ajude a manter o equilíbrio enquanto fazemos o nosso inventário. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque temos transcorrido, Senhor, acerca do celebrando a recuperação. E cada vez, Senhor, tem chegado pessoas novas, Deus. E eu peço a Tua bênção sobre essas pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez. Nos abençoe, Senhor. Seja com cada um, Senhor, que está apadrinhando e que está sendo apadrinhado. Senhor, que possamos ter equilíbrio, Deus, no nosso inventário espiritual. Que possamos ter equilíbrio, Senhor, em analisar, Deus, o nosso passado, Senhor. Nos ajude, Pai, trazendo à nossa memória tantas coisas boas quanto as coisas más, Senhor, que foram causadas ou que causamos. Senhor, queremos sair desse celebrando a recuperação, Senhor, melhores do que entramos, abençoados, Senhor, com a nossa vida transformada. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, aqui eu quero fazer, para terminar, a pergunta que está aqui. Se a entrega da sua vida e da sua vontade, sem a entrega da sua vida e da sua vontade, jamais você conseguirá repousar em Deus. Então, como eu falei, pelo que eu percebo aqui, todos aqui já entregaram suas vidas. Mas a pergunta é, você já entregou a sua vontade? Porque não adianta só a gente entregar a vida. Porque o que nos atrapalha não é quando entregamos a vida. O que melhora não é quando entregamos a vida. Nós entregamos a vida para a salvação. Amém? Mas quando nós entregamos a nossa vontade, é para desfrutarmos nessa vida coisas melhores. E Deus não quer que você entregue só a sua vida. Porque você entrega a sua vida, vai ser salvo. Porque é como eu sempre digo, a salvação, ela é pela graça. Curado emocionalmente ou não curado emocionalmente, eu serei salvo. Amém? Mas eu não vou viver uma vida legal enquanto aqui estiver. E você acha que Jesus, ele quer só que você seja salvo? Ou ele quer que você tenha uma vida abundante? Ele quer que você tenha uma vida abençoada. A Bíblia não diz que aquele que crê as bênçãos o alcançarão? Amém? Então, é isso que o Celebrando a Recuperação quer mostrar para a gente. Salvação é uma coisa. Vida
Abençoada é outra coisa. Amém? Pela fé sois salvos, não vem da gente, vem de Deus. Todo o sacrifício foi pago na cruz do Calvário. Maravilha. Glória a Deus por isso. Senão ninguém ia ser salvo, né? Mas agora eu pergunto, a vida que você está vivendo, depois que você entregou a sua vida para Jesus, mudou a vida que você está vivendo? Se não mudou, é porque você entregou só a sua vida, não entregou a sua vontade. E a minha oração hoje é: você quer entregar as suas vontades a Deus? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Entregar a sua vontade. Amém? Porque a vida você já entregou. Mas é a vontade agora.